Boa tarde a todas, a todos. Me sinto condição de presidente do Conselho Federal de Economia, realizado neste momento, na medida em que temos a possibilidade de promover e realizar uma reunião, um encontro dessa natureza, que busca entender e discutir a questão que envolve o novo arcabouço fiscal. Sem desconhecer que a demanda ela tem origem em setores específicos da sociedade e espera sempre que o Estado brasileiro mantenha sempre suas contas em dia, de modo a assegurar os pagamentos que são devidos a fortes representantes da sociedade que são credores do próprio Estado. Mas, sim, se trata de alguma coisa que os economistas devem enfrentar, e aqui estamos para essa discussão, para essa finalidade, na certeza de que haveremos de gerar conclusões, informações e coisas dessa natureza que venham possibilitar o andamento desse assunto. Os temas que serão analisados aqui nas 4 mesas, especialmente na mesa 2, 3 e 4, estão voltados para essa questão, a questão do cuidado que precisa ter, especialmente com o orçamento público, e voltando de modo a assegurar que o Estado brasileiro vai ter as condições necessárias para o cumprimento das obrigações que tem diante de certos segmentos da própria sociedade. Então, nós vamos estudar, por exemplo, a questão do arcabouço de alterações na política monetária sobre dívida pública e a taxa de juros. Vamos estudar também e discutir perspectivas para o desenvolvimento sustentável e democrático. E vamos estudar também a respeito da trajetória de receitas e gastos sociais e investimentos públicos. Com isso, eu tenho a certeza, reafirmando, que haveremos de ter, sim, uma discussão de elevada qualidade, e, no que me compete, abrir o evento, dou sim por aberto, com muita satisfação para todos nós que fazemos o Conselho Federal de Economia. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente do Corecon-DF, José Luiz Pagnussá. Bom, boa tarde a todos e todas. É uma alegria muito grande estar na mesa de abertura desse evento, um evento que simboliza a preocupação de todos os economistas, né, com a questão da reorganização do Estado de forma a viabilizar que o Estado cumpra as suas funções, né? Na verdade, nós vivemos hoje uma situação em que, olhando alguns exemplos apenas, sem aprofundar a análise, né, percebemos quase que um abandono dos povos indígenas, uma piora radical, né, dos indicadores sociais, né, tanto de desigualdade, quanto de pobreza, quanto do avanço de algumas políticas que vinham se encaminhando de forma consistente até alguns anos atrás, mas que agora se deterioraram. Só para dar um exemplo, e usando um dado do Fórum Econômico Mundial, né, o gap de gênero, né, nós tínhamos uma previsão de ter uma igualdade de gênero em 93 anos, antes da pandemia, antes do último governo. Hoje, essa projeção está em 136 anos, né?
só para ilustrar um pouco, né, a piora de alguns indicadores sociais, né? Bom, para viabilizar que o Estado cumpra a sua função, não era possível mais manter algumas regras fiscais que já estavam furadas, né? O teto não era mais teto, era o fura-teto, né? Mas me preocupa um pouco ainda, né, como as mudanças estão sendo encaminhadas, no sentido de que, se você continuar mantendo uma rigidez exagerada nas regras fiscais, uma prevalência, né, dos fiscalistas em relação aos economistas desenvolvimentistas, né, nós podemos inviabilizar esse governo, né? Na prática, hoje é quase ingovernável, né, com o contexto que a gente está vivendo. Então, as mudanças são urgentes e, claro, né, precisam ser contextualizadas, né? Não pode se esquecer, não podemos nos esquecer da situação social e econômica que o país vive, né? A gente sofre, né? Como o nosso presidente colocou, né? Nós vamos debater hoje também a questão da taxa de juros. A gente sofre por todos os lados, né? Do ponto de vista da viabilização de uma retomada do desenvolvimento consistente, sustentável, como está colocado aqui no fechamento do tema do evento, né? E, em especial, né, os juros altos, a gente estava conversando antes do evento agora, né, com essa taxa de juros, que hoje é taxa de juros nominal e real maior do mundo, né? Eu acompanho os dados do nosso grupo de conjuntura, que já tem mais de 15 anos, e que a gente realiza todo o primeiro sábado do mês, a reunião de conjuntura, acompanha os dados de política monetária de 50 e poucos países, e o Brasil hoje, dentre os principais países, então, dos 50 e poucos, tem a maior taxa de juro real e nominal do juro e uma das menores inflações, né? A China tem a menor inflação, está em 1%, né, em torno disso, e mais 3, 4 países apenas têm inflação menor que a brasileira. Então, há uma falta de sensibilidade, né, vamos dizer assim, de quem está à frente da política monetária para esse contexto, né, de necessidade de atuação do Estado para reverter esse quadro social dramático. E um dos pontos que preocupa bastante é exatamente a questão das regras fiscais. Nós temos que ter, sim, regras fiscais, temos que ter uma preocupação no médio prazo, manter o equilíbrio fiscal, né? De forma que o Estado possa atuar do ponto de vista fiscal de forma anticíclica, né? E de forma que o Estado possa, nesse contexto de crise, atuar de forma forte para reverter o quadro social. Então, a grande expectativa que a gente tem, certamente a carta de hoje aqui vai reforçar um pouco esse ponto, né? É que a gente tenha regras fiscais que considerem esse contexto e considerem, né, a estabilidade fiscal, não no curto prazo, no longo prazo, né? Nós temos que avançar muito nessas áreas, temos vários especialistas aqui, os analistas de planejamento e orçamento, que o Márcio Gimeni representa com sua associação, né? Mas a gente não tem, por exemplo, um orçamento plurianual, né? Os investimentos são pensados a cada ano e a gente, infelizmente, continua tendo que, a cada ano, fazer um esforço para viabilizar aqueles investimentos que são estruturantes e necessários para a manutenção do crescimento. Desculpa eu me avançar um pouquinho, mas eu queria fazer uma provocação inicial, até porque até às 18 horas a gente vai debater muitos temas. Obrigado. Com a palavra, o vice-presidente do Corecon São Paulo, Odilon Guedes. Bom, boa tarde a todas e todos que estão presentes. Queria parabenizar o presidente do COFECOM, Paulo Dantas, pela iniciativa, um debate de extrema importância, pelo momento político e econômico que o Brasil está vivendo, cumprimentar todos da mesa. E os temas que nós vamos abordar à tarde vai permitir a gente ter uma visão mais clara dos vários aspectos da política econômica no Brasil hoje. Agora, eu queria levantar alguns aspectos mais gerais para a gente refletir,
E o primeiro deles seria o seguinte: olha, para a gente debater um tema desse, né, possibilidades e limites para o desenvolvimento sustentável, arcabouço fiscal, para a estabilidade macroeconômica e para a promoção do desenvolvimento sustentável e a garantia dos direitos sociais previstos na Constituição. Então, acho que um primeiro parâmetro é a gente ir para a Constituição, e é importante lembrar, o artigo 3º da Constituição Federal define: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Item 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e reformas. Então, eu acho que essa é uma questão central que deve definir os debates. Quer dizer, eu acho que um governo ele tem que se colocar do ponto de vista de diminuir as desigualdades sociais no Brasil. Tá? E nós sabemos que o Brasil é um dos países que tem a pior distribuição de renda do mundo e uma das cargas tributárias mais perversas. Então, acho que esse é um parâmetro básico. Segundo, qual é? O atual governo foi eleito baseado num programa de recuperar o Bolsa Família, aumentar o salário mínimo do ponto de vista real, investir em educação, pesquisa, tecnologia, na infraestrutura, enfim, fazer um conjunto de investimentos depois de 4 anos de terra arrasada que o último governo deixou. E, para isso, tá, o Estado tem um papel decisivo, tá, no Brasil. Sempre teve, tá, historicamente, e continua tendo. E aqui eu gostaria de chamar a atenção o seguinte: o que eu discuto muito, nós precisamos desideologizar esse debate do Estado. Porque quando você fala em Estado, a turma acha que você é comunista, que é de esquerda, etc. Só para lembrar, faz uns 4 ou 5 meses, a União Europeia fez um consórcio de 6 bilhões de euros para fazer uma estatal para produzir semicondutores. O governo americano, também há uns 3 ou 4 meses, destinou 20 bilhões de dólares de benefícios para empresas nessa área. Então, o Estado é presente no mundo inteiro. Inclusive, tem um livro que eu recomendo para meus alunos, muitos de vocês já devem ter lido, que é do Rajon Chang, que é Os Maus Samaritanos. E esse livro tem uma apresentação do professor Bresci Pereira que é excelente, quando ele mostra a importância do Estado e por quê. Tá certo? Quer dizer, em resumo, os países que se desenvolveram falam para a gente não fazer o que eles fizeram. Então, o Estado tem um papel decisivo. E eu acho que a grande questão para resolver os problemas nacionais, basicamente, é a volta do crescimento do PIB, gerar emprego, distribuir a renda. E, para isso, o Estado tem um papel fundamental. E o grande obstáculo que vai ser tratado hoje é a questão da taxa de juros, que é um absurdo. Tá? Já foi colocado aqui, quer dizer, a Selic 13,75, com uma inflação de 5%, quem aplicar no mercado financeiro ganha 8,75% real. Não existe nenhum país. Isso é um absurdo. A gente não pode... Porque as coisas são tão repetidas que, às vezes, a gente começa a achar que até é natural. E uma taxa de juros nesse nível, primeiro, inibe o investimento. Nenhum empresário vai colocar... Quer dizer, é mais difícil o empresário colocar o dinheiro na produção ou no serviço do que no mercado financeiro. Segundo, encarece brutalmente o crédito. Tanto que tem várias empresas com problemas gravíssimos na área de vendas, etc. Terceiro, aumenta o custo das empresas que pegaram dinheiro emprestado. Tá? Quarto, o que acontece? Valoriza o real com a entrada de dólares no Brasil, e isso desnacionaliza a economia brasileira, desindustrializa a economia brasileira. Então, uma taxa de juros nesse nível é perniciosa para o conjunto da economia e da sociedade brasileira. E aí o que se coloca é o seguinte: quem foi eleito presidente da República? O Lula ou o presidente do Banco Central? Quer dizer, veja a situação absurda que nós chegamos. O presidente do Banco Central, como é independente, ele bota uma taxa de juros que causa problemas gravíssimos para a sociedade e não dá satisfação para ninguém. Quer dizer, são coisas que nós precisamos debater, ampliar o debate, ir para a imprensa, para onde a gente puder, para esclarecer essas questões. Só um detalhe, pessoal, eu vi hoje eu fui do Sindicato dos Economistas, há alguns anos atrás, e organizei um programa, um projeto de reforma tributária. E um dos itens que nós levantamos, o Márcio Postman, que todo mundo conhece,
Em 2008, ele fez um trabalho em que ele mostrou que 70% dos ganhos da dívida pública de juros está na mão de 20 mil clãs, que ele chama, que são famílias com 50 pessoas. Quer dizer, isso mostra uma concentração de ganho brutal de transferência do quê? De recursos da sociedade para quem aplica no mercado financeiro. Então, esse é um pano de fundo que nós não podemos nos furtar. Mais algumas questões básicas sobre esse ajuste que o Haddad está colocando aí, esse novo arcabouço. Qual é o perigo, pessoal? Para quem está, nós todos estamos acompanhando. Os precatórios, e desculpe a palavra, uma gambiarra que o Bolsonaro fez para se reeleger, tá? O que aconteceu? Esse adiamento que ele mudou a Constituição está levando a, provavelmente, nos próximos 3 anos, a 450 bilhões de pagamento de precatório. Quer dizer, então você tenta fazer um arcabouço que começa a vazar água por causa dessas questões. Outra questão aí, os subsídios, que também, o ano que vem, vão ser de cerca de 450 bilhões para igrejas, tá certo? Para várias áreas da economia que precisa ser discutido. Então, é outro problema. Mais um que saiu essa semana, que parece que é de menor escala, que foi suspenso o Tribunal de Contas da União, um pagamento de R$10 mil para os juízes, os magistrados, desde a década de 90, se continuar, vai custar R$1 bilhão. Tá? Então, se a gente pegar cada item desse, são problemas gravíssimos. Para finalizar, o que o Haddad tem colocado, a questão de aumentar a receita, uma das formas é a reforma tributária, pessoal. Eu vou dar rapidamente. O ITR, eu acabei de fazer esse levantamento, o Imposto Territorial Rural do Brasil inteiro, o ano inteiro, a arrecadação é menor do que 2 meses de IPTU da cidade de São Paulo. Tá? Só para a gente mencionar, quer dizer, o agronegócio não paga nada de tributo. Então, é necessário. Outra questão, imposto sobre herança. Você tem, no estado de São Paulo, é 4%. E quem define o imposto sobre herança, o artigo 155, define que são os estados. Aí o Senado, em 92, fez a resolução de número 9, que colocou um teto de 8%. Quer dizer, uma resolução do Senado passa por cima da Constituição. Só para fazer um parâmetro, quando a princesa Diana morreu lá em Paris, naquele desastre, ela deixou 30 milhões de dólares de herança para os filhos dela. O governo inglês cobrou cerca de 15 milhões de imposto sobre herança. Quer dizer, então, são questões que nós precisamos debater, deixar claro o que é possível ser feito. E uma última questão que eu também acabei de ver hoje, um relatório sobre a dívida ativa. A dívida ativa do Brasil hoje, quem deve para o governo federal, é de 2 trilhões e 700 bilhões. E nesse relatório é colocado que cerca de 1 trilhão dá para recuperar, porque tem muitas empresas que faliram, etc. 1 trilhão, se você fizer uma recuperação em 10 anos, dá 70 bilhões a mais. Por 1 trilhão em 10 anos, desculpa, dá 100 bilhões a mais, que é dinheiro que entra direto para o Tesouro Nacional. Então, tem vários aspectos que nós temos que explorar para mostrar que é possível o Brasil voltar a crescer, fazer justiça social e resolver os problemas, principalmente da população de baixa renda. Muito obrigado. Passamos a palavra para o presidente do Centro, Celso Furtado, Carlos Penksfeld. Boa tarde, obrigado à presença de todas e todos. Me sinto muito feliz de ter participado aqui de co-patrocinar aqui, participar da organização desse evento. Eu acho que é um evento importante, o momento é muito importante. Eu acho que tem, no final da minha palavra, acho que teve um déficit de debate público em relação, infelizmente, a essa norma fiscal. E agora que está indo para o Congresso, acho que vai poder botar na luz do dia e a gente vai ver o que os impactos que, eventualmente, esse novo arcabouço pode ter. Eu vou fazer uma palestra, não consigo deixar de ser professor, então eu vou, talvez, organizar de um jeito que eu acho adequado, talvez, para essa discussão. Primeiro ponto importante, que a discussão de qualquer, na minha opinião, qualquer política econômica, ela tem 3 eixos. O primeiro eixo é o fundamento teórico que justifica a escolha da política econômica. Certo? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, as pessoas muitas vezes esquecem isso.
O segundo eixo importante são estimativas empíricas que são feitas dos modelos teóricos que já foram escolhidos inicialmente, tá? E que justificam uma certa consistência entre as medidas tomadas e os objetivos políticos econômicos. E o terceiro são os objetivos políticos econômicos. Onde você quer chegar? Você tem teoria que está fundamentando o seu modelo, os resultados empíricos que você acha que vão, a partir da teoria, levar aos seus objetivos e definição de objetivos. Tá? É óbvio que, na prática, esses elementos estão meio embolados e imbricados na discussão das políticas, mas eu acho, sinceramente, muito útil, acho fundamental a gente identificar analiticamente entre eles, cada um deles, para a gente poder ter uma crítica racional e consistente dos diversos níveis dos elementos. Eu posso até não ganhar um debate, mas eu quero entender o segundo e quero discutir o terceiro, que são os objetivos políticos econômicos. Em relação à regra, eu meio que tenho crítica a três, aos três itens. Eu acho que eu tenho problemas com a teoria, eu tenho dúvidas a respeito do fundamento empírico, não está claro. Eu acho que todo mundo não está entendendo exatamente de onde vem certos números, certas elasticidades, tentar falar, mas não foi muito explicitado. E terceiro, que eu tenho seríssimas dúvidas em relação aos objetivos, que foi mais ou menos o que foi colocado aqui. Qual é o objetivo político deste governo? O objetivo político desse governo era, até onde eu sempre falo isso, eu participei de não era nem um jornal assim, corporativo, me perguntaram, o governo Lula foi eleito para equilibrar as finanças e conter a dívida. Eu falei, não foi eleito para nada disso. Ele foi eleito para diminuir a miséria, diminuir a desigualdade, aumentar o desenvolvimento do país, aumentar o progresso tecnológico, indústria. Foi isso que eu achei que as pessoas que tinham votado nele tinham votado, e não para equilibrar as contas. Sinceramente, eu achava que era isso. Pode ser que eu esteja enganado, e peço desculpa. Então, eu queria falar a primeira coisa, que é o mais complicado de todos, que é justamente a questão teórica, tá certo? Economistas gostam muito de discordam muito porque, de fato, existem duas grandes abordagens, a teoria marginalista e a teoria não marginalista, ou a teoria neoclássica, como vocês queiram. Mas, para piorar, os economistas também discordam no varejo, no atacado. Se você olhar a abordagem de economistas, mesmo os marginalistas neoclássicos, você vê uma discussão enorme entre eles. Você pegar, eles têm escolas, subescolas e opiniões diferentes. Da nossa tribo também, as pessoas que não são marginalistas também discordam bastante. Então, existe essa polêmica. Entretanto, eu acho, e aí a minha primeira questão polêmica que eu tenho em relação a essa proposta, eu tenho, se é que isso foi uma preocupação. Como um economista que acha que existe a demanda efetiva determinada, o produto é determinado no longo prazo pela demanda efetiva, me causa muita espécie que você vai controlar quantitativamente um fator importantíssimo da demanda efetiva que eu gasto. Isso, para mim, é particularmente preocupante. Tá? Obviamente que a segunda parte, que eu acho mais preocupante ainda, mas é um pouco mais complexo, você determinar a priori metas quantitativas muito ou mais ou menos rigorosas, com a margem para baixo, uma margem para cima, sendo que você considera que a taxa de crescimento dada é exógena, para mim cheira a taxas naturais. Então, acho também isso muito problemático. Tá certo? Mas a pergunta, então pode ser qualquer coisa? Não. As pessoas não entendem que o policymaker ele tem que ser um bom policymaker. Se ele for um mau policymaker, ele perde a eleição, ele vai para casa na próxima eleição. O que aparentemente não acontece com o presidente do Banco Central, que é meio endeusado, deixa para lá. Esse aí pode fazer qualquer besteira, como fez gravíssimo em 2020, e continuar sendo um gênio. O cara que aumentou a inflação porque quis. No Brasil, que botou a taxa de juros muito baixa. É mentira que ele é um cara que gosta de taxa de juros alta. Ele gosta de taxa de juros alta, baixa no tempo errado e alta no tempo errado. Ele consegue errar para as duas pontas, tá certo? Mas, e esse gênio é intocável. Mas tudo bem, fecha parênteses, tá certo? Mas não é o caso. Mas, no geral, quando os políticos erram e o policymaker erra, ele perde a eleição e você troca. Não ter uma meta quantitativa rígida não quer dizer que o policymaker pode fazer qualquer coisa. Ele vai sempre bater no limite de realidade. E que, como tem de 4 em 4 anos de eleição, se fizer uma besteira, ele cai. Então, eu tenho problemas com isso, mas reconheço que eu sou uma minoria muito minoritária
em relação a essa ideia de que você tem que ter uma taxa quantitativa, valores quantitativos muito específicos determinados previamente, e não deixar que o político faça o que o povo pediu para ele fazer gestão de política econômica. Primeiro ponto. Segundo ponto, quaisquer que sejam essas regras que você define, eu tenho muitas dúvidas em que o governo quer chegar. Assim, sendo bem objetivo, por essa regra, fazendo qualquer ou várias simulações, como várias pessoas têm feito, tá certo? Nessa regra atual, há, para mim, uma clara escolha, que é diminuir o tamanho do Estado na economia. Desculpe falar, certo? Mas se você só não diminui se crescer, se a economia crescer a menos 0,6 e o PIB crescer, e o gasto público crescer a 0,6. Fora isso, dificilmente vai ter um resultado positivo. Se crescer a mais de 2,5, que todos nós queremos, eu acho que todos nós queremos, desejamos crescer a mais de 2,5, vai diminuir o tamanho do Estado na economia. Ou seja, aparentemente, a ideia do gasto veio para ficar, a ideia do teto veio para ficar, com o tetinho, com o tetão, mas veio para ficar, porque, de fato, você aparentemente quer diminuir o tamanho do Estado da economia. Para mim, também é surpreendente. O outro ponto importante é que, aparentemente, nós temos um novo PIB potencial na economia, que é 2,5% do PIB. Isso aí, para mim, me chocou. Porque eu nem sei se fizeram lá, a Júlia que me corrigiu, Roderick Prescott, não é isso, Júlia? Se fizeram uma regressão, se pegaram a taxa de crescimento da oferta dos fatores e botaram uma Cobb Douglas, não sei. Sabe de onde é que veio esse 2,5, gente? Pode pegar. Pega de 83 até agora, dá 2,5. Pega assim, dá 2,1. Pega da 2,3. Sério mesmo, você pegar, fora o período do Lula, que dá uns 4, mas se você pegar períodos mais longos, vai dar 2,1, 2,3, 2,5. Aí o pessoal achou que é 2,5. E como é 2,5, você não pode crescer mais o gasto público, e, de fato, você estaria crescendo o gasto público acima do produto potencial. E aí, qualquer economista de qualquer escola está dizendo que está criando inflação de demanda. Se todo mundo crescer 2,5, o PIB cresce a 2,5, produto potencial. Se o gasto público cresce acima de 2,5, tá bom, isso é inflacionista, está correto, não está nada errado. O que me causa espécie é você meio taxar por decreto que a economia do PIB vai ser 2,5. O pior, se você tem demanda efetiva, e eu espero que esse governo tenha objetivo um pouquinho mais ambicioso, de crescer acima de 2,5, se a economia crescer acima de 2,5, como se espera, então o Estado vai diminuir em tamanho em proporção do produto. Ou seja, se der certo, aparentemente o objetivo é diminuir. Então, é outra dúvida que eu tenho bastante grande, tá certo? Agora, então, essa é a parte, digamos, de objetivo. É este o objetivo do governo? Meu 1 foi teoria, que eu tenho problema. 3, objetivo, que eu acho esquisito, tá? Mas 4, que eu quero chegar agora, desculpa, 3º que eu quero chegar, porque estava 3º na minha ordem, 2º na minha apresentação, é a respeito de será que as contas, será que as análises empíricas estão corretas? Será que isso é pertinente? Quer dizer, vamos supor o seguinte, vamos supor que o governo Lula 3 queira repetir o governo Lula 1 e 2. A média foi 4. Então, assim, esse governo está dizendo que o produto potencial é 2,5. Aparentemente, sim. Porque esse é o máximo que o gasto pode crescer sem causar inflação, blá, blá, blá. Ok. Mas suponha que o governo queira levar a economia para o Lula 1, que seria 4% de crescimento em média. Um pouquinho melhor que essa coisa muito ruim. Tá? Se você quer levar para 4 e você tem o gasto crescendo a 2,5, será que o crescimento, os outros componentes do gasto podem fazer isso? Muito bem. Nós, lá no Centro Celso Furtado, começamos agora um trabalho em parceria com o Corecon. Estamos muito felizes de estar junto com o Corecon nessa iniciativa. E estamos começando a fazer estudos quantitativos, Corecon do Rio de Janeiro, sobre o crescimento a partir de um modelo de demanda efetiva no longo prazo, multiplicado, mas é um detalhe técnico. Tá certo? Muito bem. Aí, quando você olha, você tem que olhar os componentes do gasto, tá certo? Então, um componente, segundo um objetivo, que é o meu item 3, suponha que o objetivo seja 4%, tá? Você já está dizendo que o gasto do governo vai ser 2,5%. Tudo bem, pode aumentar o investimento, pode ser, se vier para o investimento, vai ser 2,75%. Vamos botar 2,5% para ficar um número redondo, tá bom? Muito bem, então você tem 2,5%. Crescimento das exportações.
Vou usar o dado assim, oficial, tá? O oficial que chama do FMI. Taxa de crescimento do FMI está 3% do mundo. A gente rodou alguns elasticidades de exportação e, curiosamente, a elasticidade de exportação recente está 1. Não é maior do que 1, não. Tá? Para quem já estudou um pouquinho, sabe que no pós-guerra a elasticidade de exportação era maior do que 1, porque você teve muita produção vários países picotando a produção, então aumentava o comércio mais, porque havia muita venda de bens intermediários. Não seguia o PIB e seguia o produto, o VBP, o bruto da produção, para quem fez contas nacionais. Tá certo? Muito bem. Mas, aparentemente, recentemente, está 1. Pergunta, então, consequentemente, eu vou dizer, o gasto de exportação, que é um gasto autônomo importante, vai crescer 3. Então, você tem 3 na exportação, 2,5 no gasto do governo. Então, qual carga o setor privado vai ter que crescer? Na nossa conta, que nós vamos apresentar brevemente no relatório, está mais ou menos em torno de 9%. O gasto autônomo do setor privado vai crescer 9%, tá certo? Que nem no Lula cresceu. E pior, no Lula cresceu porque você tinha, Lula 1, tá? Você tinha inovações financeiras que fizeram com que o crédito consignado desse um pulo no gasto, desculpe, no crescimento da oferta de crédito. Não tem, hoje em dia, crédito consignado. Mesmo que o Banco Central resolva, Deus do Olimpo, baixar a taxa de juros, você tem um piso da taxa de juros que está mais ou menos, Júlia, se me corrige, mas em torno dos 8%, mais ou menos, tá certo? Você vai passar de 13,35 para 8. E outra coisa, gente, o spread no Brasil é gigante. Se você baixar 2 pontos percentuais de 12%, é 2 sobre 12. Se você baixar 2% de 35, é 2 sobre 35. Óbvio que se tiver uma elasticidade espetacular de taxa de juros, crédito, 2 sobre 35 é muito menor que 2 sobre 12, certo? A porcentagem de queda, que é uma queda de 2 pontos percentuais, que hoje em dia já seria um sonho de o Banco Central fazer, vai ter um impacto sobre o crédito que de fato interessa na ponta para o tomador muito menor. E a elasticidade de crédito é tão grande assim, a gente também vai apresentar nesse relatório, que a gente vai publicar brevemente, não é tão grande assim. Tá? Então, você tem uma situação onde você precisa desesperadamente dos gastos privados crescendo a 9%, grande pra caramba, como diria o Lula, nunca na história cresceu a 9%, tá certo? Para compensar esse freio no 2,5%, para compensar o mundo que não está lá grandes coisas, para crescer 4%, acabou meu tempo, pode deixar, para compensar 4%, tem que policiar mesmo, senão eu tenho que botar teto, né? O teto do tempo, tá certo? Então, para compensar esse crescimento, numa situação onde você não vai conseguir baixar tanto assim a taxa de juros, e você teria que fazer um milagre do crescimento do crédito para aumentar muito o consumo autônomo das famílias. Então, esse é o caso. O objetivo é crescer pouco, o objetivo é diminuir o tamanho do estado da economia e consegue crescer um pouquinho mais, levando em conta parâmetros absolutamente razoáveis sobre crédito e crescimento do gasto autônomo? Eu acho que não. Eu gosto muito, eu acho que a gente tem que fazer essa discussão olhando esses 4 fatores. Eu até abro mão o negócio de demanda efetiva no longo prazo, que deixa para lá. Mas o parâmetro que estão achando, que vão colocar para a coisa, eu quero discutir. É 2,5 mesmo? Tá bom, se for 2,5 mesmo, politicamente é sustentável, tem minhas dúvidas. Mas estamos aqui para isso, para discutir e vamos conversar sobre isso. Obrigado. Ouviremos agora o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle, Braulio Santiago Cerqueira. Boa tarde a todos e todas. Eu falo aqui pelo NACON Sindical, né, a entidade que representa os servidores, né, o sindicato que representa os servidores do Tesouro Nacional e da Controladoria Geral da União. Um prazer estar apoiando aqui esse evento. Cumprimento a iniciativa do COFECOM, dos Conselhos Regionais de Economia, o apoio também da SECOR, do INESC, do Centro Celso Furtado. Cumprimento todos aqui presentes, né, que estão nos vendo também pela internet. Bom, eu dividi a minha fala em 3 pontos. Primeiro, da onde nós estamos partindo. E aí eu acho importante dizer, e aí sindicatos, né, fazem parte aí do movimento social, praticamente a íntegra dos movimentos sociais criticou
em 2016, o teto de gastos constitucional, uma invenção brasileira que não existe paralelo no mundo, né? Então, a gente parte, né, de uma regra fiscal criticada pelo conjunto, né, dos movimentos sociais, né, e que demonstrou ser realmente trágica, né? Quer dizer, uma regra fiscal terrível, né, a qual nós estivemos submetidos aí nos últimos 6, 7 anos. Né? Então, acho que é importante a gente precisar isso. Pelo menos teve uma vantagem esse tempo, né? Teve uma pedagogia em termos do que não deve ser feito, né, em termos de regras fiscais. Eu vou falar sobre isso. Depois eu vou falar de alguns aspectos da lei complementar, né, do PLP 93/2023, que veio agora, mas eu acho importante também a gente situar, né, a lei complementar que vem tratar das despesas, a gente situar também no âmbito, né, da PEC de transição do ano passado e da LOA 2023, gente. Porque o que estava contratado para 2023 era o fechamento das universidades, era não ter vacina, né? Era isso que estava contratado pela regra anterior. E o orçamento de 2023 já modificou isso e permite que a gente parta de uma base, né, de uma base bem melhor em 2023 para pensar 2024, 25, 26. E o terceiro ponto da minha fala são algumas dúvidas, destacar aqui algumas dúvidas e alguns problemas. Já foi falado aqui dos precatórios, esse é um problemaço, né? Está contratado para 2026 e o novo arcabouço não dá conta. Bom, então, falando rapidamente, né, sobre os 3 pontos. O ponto de partida, a emenda constitucional 95, né? Ela simplesmente reduzia, o professor Carlos aqui falou da redução do tamanho do Estado, né? Ela contratava por 20 anos uma redução em 40% do Estado brasileiro. Por 20 anos. Não tinha eleição. Desse 5 mandatos, porque estava na Constituição. Não pode aumentar em termos reais o gasto. Se o PIB cresce 2,5% ao ano, em 20 anos, né, o gasto de 20% do PIB, o gasto público federal, cai para 12%. Né? Caiu, aliás, de 20% para 18%. E o que o governo Bolsonaro contratou para esse ano? Era o projeto de lei orçamentária. E para 17% do PIB, o gasto. Era isso. Ia chegar em 16%, 15% daqui a 2, 3 anos. Né? Bom, isso é completo caos orçamentário. Certo? A cada ano você tem que furar o teto, mexer na Constituição para incorporar. Aí, por isso que eu falo da pedagogia do teto. O teto foi furado 5 vezes pelo Bolsonaro, né? Teve a pandemia, o gasto público na pandemia aumentou em 30% real, gasto público naquele ano. 30% em termos reais. Né? E não faltou dinheiro. Né? Porque não falta dinheiro para o governo. Não falta dinheiro. Quem tem dívida, quem emite moeda e tem dívida na própria moeda, não falta dinheiro nunca, gente. Isso não é questão. Isso justificou o teto. Né? O ministro Guedes disse no início da pandemia que não tinha dinheiro, só tinha 5 bilhões, tinha que privatizar. Né? O gasto público aumentou primário 700 bilhões na pandemia. Certo? Olha a pedagogia aí. Né? Por fora do teto. Aliás, teve o orçamento de guerra. E depois o teto, para continuar o descrédito, o teto constitucional, né? Ele era apurado a partir das idiosincrasias do governo de plantão. Aumento para militar, aumento, bolsa caminhoneiro, bolsa não sei o quê. 45 bilhões de despesa nos 3 meses antes das eleições. Furou o teto para isso. É a desmoralização completa. Bom, então, como é que a gente chega agora em 2022, 2023? A classe política aprendeu, gente. A questão não é falta de dinheiro. A questão é raio de manobra administrativo e legal para o governo governar. E fora dos casuísmos, tá certo?
Agora, raio de manobra concedido por quem? Pelo Congresso. Certo? Tem uma equação política aí complicada. Certo? O governo tem que negociar esse raio de manobra com o Congresso eleito, que suportou, né, o pesadelo que a gente viveu nos últimos 6 e principalmente 4 anos. Não é uma equação simples. Bom, mas é isso que está em jogo. Eu quero chamar a atenção para essa dimensão política. O raio que está em jogo com a regra fiscal, aliás, já esteve na PEC de transição, com a LOA e com o próximo arcabouço, é raio de manobra legal administrativo para você fazer as políticas para as quais você foi eleito. É isso que está em jogo. Eu diria até muito menos, a classe política sabe disso, muito menos do que sustentabilidade fiscal, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Tá? Segundo ponto, o arcabouço fiscal. O Carlinhos aqui, se você me permitir, professor Pincusfeld, né? Mas o professor Pincusfeld já mencionou aqui a regra de despesa. Eu quero concentrar o seguinte, quero chamar a atenção para o seguinte, a regra de despesa foi desconstitucionalizada. Não está mais na Constituição. Está onde? Está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. E qual é a previsão do arcabouço fiscal? A cada 4 anos, no primeiro ano da nova legislatura, ela pode mudar. O 0,5% aqui e 0,6% ao 2,5% pode mudar em 2027. Pode ser, sei lá, 1,7%, ou 0 e 1. Há, inclusive, uma discussão jurídica, não vou entrar aqui na discussão jurídica, mas quem disse que o PLDO 2024, que vai ser aprovado esse ano, não poderá ser modificado ano que vem ou daqui a 2 anos, caso as circunstâncias requeiram. É mais fácil fazer isso do que mudar a Constituição. Então, isso é um avanço, gente, que não pode ser desprezado. A regra está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias e não na Constituição. Esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. O segundo são mudanças na LRF importantíssimas. Primeiro, a meta de primário. Não vou nem falar das bandas, né? O governo fala tanto das bandas, dos limites e tal. Eu vou falar o seguinte, descumprir a regra de primário não configura desrespeito à lei de responsabilidade fiscal. Esta é a proposta do projeto de lei complementar agora. Isso é um avanço. Você descriminaliza. É a mesma coisa, você não descriminalizou a política monetária, errou a meta de inflação, inflação é maior, etc. Por que a política fiscal tem que ser diferente? O custo é reputacional. Está certo. Outra mudança na LRF. O contingenciamento para atingir a meta deixa de ser obrigatório. Essas são mudanças que podem revolucionar a gestão das políticas públicas. Para terminar, algumas dúvidas aqui, né? Eu vou pontuar algumas dúvidas e um problema. Então, eu falei aqui do ponto de partida, horrendo, escandaloso. Eu falei aqui de alguns avanços que eu enxergo no arcabouço e que não estão dados na tramitação no Congresso Nacional, esses avanços. E eu termino explicitando algumas dúvidas e um problema. As dúvidas. Uma conjuntural. A trajetória esperada de primário para 2024, 2027 requer recuperação sustentável. Vejam bem, a meta de primário é definida na LDO e muda todo ano, tá certo? A meta de 0 ano que vem já é 0 ano que vem. Mas ano que vem você pode redefinir a meta para 2026, ou 2025, que hoje está positivo, é uma projeção, mas você pode redefinir. De qualquer forma, a trajetória esperada, né, ela depende da recuperação da economia e das receitas. Né? Agora, isso não é uma derivação do arcabouço, é do PLDO 2024. Segundo, a trajetória esperada da despesa, com o crescimento anual médio de 2,5% a 3,5%, eu fiz a conta, pessoal. A despesa esse ano vai crescer 7% em termos reais, graças à PEC de transição. Se você juntar
né, com o intervalo aí de 0,6 a 2,5 e tal, a despesa nos próximos 4 anos, 4 anos, né? Governo Lula 3, a despesa cresce, está contratado entre 2,5 e 3,5 de crescimento real da despesa nesses anos. Tá? Agora, isso é compatível com a retomada sustentada do crescimento da economia, acostumada a operar com taxas reais de juros maiores do que de crescimento econômico, o PIB, certo? Esse crescimento, essa é uma dúvida que eu tenho. Certo? O orçamento para investimento tem um piso, mas não garante execução. Tá? Não garante execução. O que esperar da tramitação no Congresso, né, é uma incógnita. Desenvolvimento é muito mais do que arcabouço fiscal, todos concordamos com isso. A retomada do desenvolvimento não se restringe a isso aqui. E, por fim, o problema, os precatórios. Os precatórios continuam com subteto. Né? Só pode crescer com base, né, na base lá de 2016, IPCA. Já tem uma dívida acumulada de 150 bi e que vai chegar em 2026 de 500 bi, 460, 500 bi. Como é que você paga isso em 2027? Como é que você deixa acumular isso? Fora todas as questões, né? Eu falo aqui por um sindicato, certos servidores públicos, e nós somos credores, né? Os servidores são um dos credores, trabalhadores são um dos credores. Né? Por que os credores do mercado financeiro não têm limite para pagamento? Né? E os credores, pessoas físicas de ações judiciais, né, têm que se submeter a uma regra absurda criada em 2021 pelo governo passado. Então, é isso, eu peço desculpas por estourar o tempo aqui, mas, novamente, termino parabenizando a iniciativa aqui do Conselho Federal de Economia. Com vocês, o presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento, Márcio Gimenez de Oliveira. Está funcionando? Não, né? Não. Está dando para ouvir? Bom, obrigado. Pedi para projetar aqui alguns slides que eu preparei. Enquanto isso, quero parabenizar aqui o COFECON, todas as entidades organizadoras. Esse é um tema que é muito relevante. De fato, tem ocorrido pouquíssimo debate, ou pelo menos os debates que têm ocorrido não têm sido públicos, né? Então, enfim, não podemos tratar de um tema tão grave assim com uma tramitação a toque de caixa no Congresso. Então, acho que, pelo menos que eu tenha conhecimento, esse é o primeiro debate mais amplo aqui, que pontos de vista diversos que a gente está tendo a oportunidade de fazer sobre o que seria esse regime fiscal sustentável. Nós, da Carreira de Planejamento e Orçamento, temos, junto com outras entidades, dos servidores, da sociedade civil, e aqui, em nome da Lívia Gervasi, né, representando a Coalizão de Direitos Vale Mais, quero registrar, né, que a gente tem feito, a coalizão tem desde 2016, assim que saiu a emenda constitucional 95, o teto de gasto tem protagonizado esse debate na sociedade civil, como o Braulio mencionou, né, que, as entidades sindicais e outros movimentos sociais têm feito esse combate aí desde então, né, em relação a esse teto de gastos, e agora a gente tem esse desafio, né, de substituir esse teto de gastos por algum outro arranjo fiscal que recebeu esse nome, né, na PEC da transição de regime fiscal sustentável, a partir, inclusive, das contribuições das entidades da sociedade civil. Então, a gente precisa discutir que regime fiscal sustentável é esse. Eu vou apresentar aqui, não sei se eu consigo, se puder passar aqui um slide, vou apresentar o que me parecem ser dois possíveis consensos. Está aparecendo ali. Dois possíveis consensos em relação a esse debate, e depois vou terminar com alguns dissensos que me parece merecer um aprofundamento maior. O primeiro é a necessidade de maior flexibilidade para elaborar e implementar as leis orçamentárias. E o segundo, a necessidade de um arranjo institucional que possibilite a adoção de políticas anticíclicas. Em relação a esse primeiro consenso, vou pegar aqui o gancho, né, de onde o Braulio mencionou, não está dado, né, que o que temos de algum avanço nessa
nesse projeto de lei complementar que foi enviado pelo Poder Executivo ao Congresso, não está dado que será mantido pelo Congresso, certo? Então, a gente tem que ter uma atenção aí grande para que não haja retrocesso. E o que me parece ser o maior avanço em relação à proposta é justamente essa desconstitucionalização e descriminalização da política fiscal. A gente tem que estar atento para que não haja retrocesso em relação a isso, e aí poder avançar nos outros dois aspectos que eu estou mencionando aqui nesse slide. O primeiro, necessidade de maior coordenação entre as políticas monetária, fiscal e cambial. A gente tem discutido muito nas últimas semanas, né, o absurdo que está a taxa de juros real e a taxa nominal, já foi dito aqui na mesa, o próprio presidente Lula tem chamado a atenção, e aí cabe a pergunta, né, é possível que haja essa coordenação entre políticas fiscal, monetária e cambial com uma autoridade monetária independente do governo eleito nas urnas? A gente precisa fazer essa discussão, porque eventualmente pode, e acredito que vá, né, nas próximas reuniões do Copom, ter alguma queda na taxa básica de juros, mas nada garante que num futuro aí, né, de alguns meses adiante, a gente tenha novamente uma retomada do aumento da taxa básica de juros para manter remuneração dos credores em detrimento da perspectiva de crescimento econômico. Então, sim, precisamos discutir essa autonomia aí que virou independência, né, do Banco Central para a gente ter condições de permitir maior coordenação entre as políticas fiscal, monetária e cambial. E o outro ponto que nos é muito caro, né, na carreira de planejamento e orçamento, todos que acompanham essa discussão de finanças públicas, nós já temos, pela Constituição, 3 leis orçamentárias, né, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Nós estamos nesse momento, né, estão acontecendo na ENAP, né, está aqui o professor Zé Luiz Pagunçar, acontecendo várias oficinas simultâneas de elaboração do próximo Plano Plurianual. Nós, agora, coisa de cerca de 10 dias atrás, o Executivo enviou para o Congresso o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo ano. Até 31 de agosto será enviado o projeto de lei orçamentário para o ano que vem, junto com o projeto do Plano Plurianual. Então, cabe a pergunta, né, será que nós precisamos de regras e restrições fiscais autoimpostas para além daquelas que já existem nessas leis orçamentárias previstas na Constituição? Parece que não, mas, enfim, vamos seguindo aqui na discussão. Pode passar, por favor. O segundo possível consenso, e aí eu queria chamar, me estranha, eu sei que geralmente as pessoas não leem, né, exposição de motivos de proposta de emenda constitucional e projeto de lei, mas tem uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, é que se os senhores e senhoras forem ler lá na exposição de motivos da PEC, que criou, né, o teto de gasto primário, está dito lá, aqui eu peguei um trecho, que o atual, né, na época, de 2016, quadro constitucional legal, faz com que a despesa pública seja procíclica, e aí vem todo um diagnóstico dizendo que precisávamos, naquela época, corrigir esse arcabouço procíclico para instituir um novo regime fiscal que diziam, né, os propositores daquela emenda constitucional que deveria caminhar na direção de ser anticíclico. Então, vou assumir aqui que, enfim, mesmo os mais ferrenhos, né, defensores de uma abordagem mais restritiva para o gasto público, concordo que precisávamos superar aquela perspectiva procíclica por uma anticíclica. Pode passar. Se forem pegar agora também a exposição de motivos do projeto de lei complementar que vai instituir esse regime fiscal sustentável, também está dito lá. Tem todo um diagnóstico, passam a existir limites inferiores e superiores de crescimento da despesa, independente do crescimento da receita, e aí agrega-se assim um importante elemento anticíclico ao arcabouço proposto. Então, eu quero acreditar que há consenso de que a necessidade de uma política fiscal anticíclica é um bom ponto de partida para a gente discutir se o que estamos tratando agora nesse projeto de lei complementar é suficientemente anticíclico ou não. Pode passar, por favor. Bom, e aí vem a pergunta. Então, vamos olhar para trás. A emenda constitucional 95, que dizia, né, que precisávamos caminhar numa perspectiva anticíclica. Ela cumpriu esse papel? Acredito que não, né? Enfim, em geral, o economista costuma chamar a atenção que aquela regra fiscal ela era acíclica, né, no sentido de que ela independia dos ciclos econômicos. E aí, não só pela pandemia, provavelmente
né, enfim, as altas taxas de desemprego, os problemas sociais que nós enfrentávamos e continuamos enfrentando, demandariam, como continuam demandando, uma ação mais forte do Estado. E, como o Braulio bem mencionou, foram feitas sucessivas alterações na Constituição para permitir que, pelo menos, a situação não piorasse, né? A gente não melhorou, mas, pelo menos, que a situação não piorasse. E aí cabe o alerta. Já foram ditos aqui a questão do precatório, poderíamos listar vários outros problemas. Cabe a pergunta, será que essa proposta de lei complementar que estamos discutindo agora, ela é suficientemente anticíclica? E aí a gente tem que discutir aonde que queremos chegar. Se for para manter os níveis atuais de desemprego, né, desigualdade social, de precariedade de infraestrutura e prestação de serviço, talvez seja suficiente, né? Acalma aí o mercado financeiro, etc. Mas será que é isso? Será que é isso para isso que o presidente Lula foi eleito? Ou será que precisamos ter um pouco mais de ousadia aí para enfrentar os desafios que estão colocados? E aí me parece, e aí já incorporando um pouco do que a gente tem discutido nos grupos de trabalho, que a ACEPOR, que é a Associação, né, da Carreira de Planejamento e Orçamento, tem desenvolvido com a contribuição aí de outros colegas de outras entidades, a Lívia, que é uma delas, tem participado ativamente dessas discussões, pelo menos 2 pontos que a gente tem percebido que tem chance, do ponto de vista, inclusive, de aceitação entre as pessoas com perspectiva mais neoliberal. Então, a gente precisaria tentar explorar um pouco essa possibilidade de diálogo em relação à hipótese de acrescentarmos, via emenda ou um projeto substitutivo, a esse que está tramitando no Congresso, ao menos 2 exceções ao artigo 3º, parágrafo 2º, desse projeto de lei complementar, 93 de 2023, onde estão listados algumas excepcionalidades, né? Assim como a própria emenda constitucional 95 já instituía algumas excepcionalidades, né, ao cálculo do limite de gasto primário da União, essa proposta também tem algumas excepcionalidades, e aí nos parece que poderíamos, sim, acrescentar ao menos outras 2, aqui o deputado Lindbergh, já fica a sugestão, né, de emenda, deputado, incluir as despesas de capital, do meu ponto de vista, poderiam ser todas as despesas de capital, para quem não entende, no linguajar orçamentário é o que a gente chama de investimento, né? Mas as despesas de capital, ao menos que forem determinadas no plano plurianual como estruturantes, poderiam ficar excluídas do cálculo desse novo teto de gasto, e também as despesas com transferência de renda às famílias que se encontram em situação de pobreza e extrema pobreza, acho que me parece que tem uma boa aceitação na sociedade como um todo em relação, e o próprio Poder Judiciário já indicou, né, que não cabe ter restrição do ponto de vista adicional, né, às leis orçamentárias para o financiamento, né, dessas transferências de renda. Então, se ao menos essas 2 emendas a gente conseguisse emplacar e, sem perder de vista a necessidade de manter e assegurar os avanços, né, que o Braulio bem mencionou em relação à proposta que está dada, já poderíamos aí ter, talvez, um caminho, né, para uma perspectiva de uma política, de fato, anticíclica. E aí, para terminar, no último slide, eu quero aqui elencar alguns pontos que me parecem, sim, precisar de debate mais aprofundado, né? Como é que a gente estabelece, seja na lei complementar, seja nas leis do plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual, parâmetros para essas grandes despesas, né? Dívida pública, pessoal, previdência, saúde e educação. Sobre esses pontos, eu acho que os colegas aqui que vão fazer as próximas apresentações, imagino que vão tratar de alguma maneira desses temas, e aí sim a gente precisaria ter propostas um pouco mais concretas, mas garantindo pelo menos aquelas outras 2 excepcionalidades que eu mencionei anteriormente. Muito obrigado. Com a palavra, a coordenadora executiva da Coalizão Direitos Valem Mais, Lívia Mutasi. Olá. Olá, pessoal, boa tarde. E como a última fala, vou tentar ser mais sucinta, até para não repetir muito as falas muito boas feitas pelos colegas. Agradecer demais esse convite para pensar junto esse seminário. Acho que esse é um seminário muito importante. Como o Márcio colocou, a gente não está tendo muito espaço de discussão pública sobre o arcabouço fiscal, né? A ideia também é uma aprovação o quanto antes desse arcabouço no Congresso, e a gente vê isso com uma certa preocupação, porque nós estamos aqui também em festa, porque estamos discutindo, de fato, o final do teto de gastos, né? E isso é muito importante, porque nós, né, como representantes de sociedades, organizações, movimentos sociais, que sabem os impactos do teto de gastos ao longo dos últimos 7 anos, a gente sabe o quanto é importante a gente comemorar
que, né, a gente ganhou-se o discurso de que o fim do teto de gastos iria vir. Então, a gente precisa comemorar isso. A descriminalização também foi colocada como um ponto muito importante, e a abertura desse espaço para dialogar, de fato, sobre regras fiscais no Brasil, que é tão importante. A gente sabe que depois disso vai vir a discussão do PPA participativo, tem a discussão da reforma tributária, tudo isso tem que ser pensado junto. Mas não adianta a gente pensar, né, no arcabouço, a gente pensar no PPA participativo, por exemplo, se a gente não tiver recursos, né, para, de fato, que o PPA consiga ser eficaz, um instrumento eficaz de orçamento público. Então, é por isso que o arcabouço fiscal, a discussão do arcabouço fiscal é tão importante, pois ela é a base, ela determina as disponibilidades orçamentárias para a garantia de todos os direitos. Então, é por isso que a gente tem que tentar não fazer essa discussão rápido. Sim, tem a dificuldade de talvez no Congresso fique ainda pior. Sim, temos esse medo. Mas pode ser que fique melhor. E o que a gente precisa é trazer o maior número de pessoas para essa discussão. Porque é isso, o arcabouço fiscal ele vai ser as nossas bases orçamentárias e de possibilidade de execução de políticas públicas para os 4 próximos anos. Então, por isso é tão fundamental esse debate. Bom, eu sou a Lívia, como já colocou, eu trabalho no INESC, no Instituto de Estudos Socioeconômicos, e também faço parte da coordenação da Direitos Valem Mais, que é um conjunto de mais de 100 organizações de direitos humanos, que entre sindicatos, movimentos sociais, ONGs, que estão aí juntas mais ou menos aí desde quando foi pensado o teto de gastos, para trazer os possíveis impactos que eles vão trazer, e agora sempre produzindo materiais, tentando mostrar o tamanho do desfinanciamento e do subfinanciamento das políticas de garantia de direitos que a gente tem acompanhado nos últimos anos. Então, é muito importante, sim, a gente começar a trazer essa discussão dos direitos humanos para a política fiscal, né? O nosso logo é que não é só há possível, só há direito se há orçamento. Então, a gente não pode né, não trazer essa discussão. Não é uma discussão que apenas tem que ficar limitado a economistas e se vai ter crescimento econômico ou não. Isso é muito importante. Mas a gente vai conseguir financiar o básico de direitos após 4 anos de desmantelamento de políticas sociais. Saúde e educação são muito faladas, mas os direitos humanos, né, como colocados no nosso artigo 6º da Constituição, eles são vários. E eles não são um é mais importante que outros, todos são importantes. Então, sim, saúde e educação conseguiram mais ou menos se manter no orçamento público porque são gastos obrigatórios. Mas a gente tem uma gama de direitos humanos que são gastos discricionários e que sofreram muito nas mãos do teto de gastos. A gente está falando das políticas ambientais, indígenas, para a igualdade racial, de gênero, a gente está falando da assistência social, a gente está falando da cultura. Todas essas são políticas de direitos que vão ser diretamente impactadas pelo arcabouço fiscal. Então, é por isso que a gente traz a importância delas estarem aqui, né, e serem pensadas conjuntamente para isso. Né? E é importante também o que a gente já está vendo nas movimentações do Congresso, né? Cada pedaço dos direitos humanos quer tentar sair da regra, porque ninguém quer ficar dentro do teto, né? Desse tetinho, como a gente está falando. Claro, a saúde e a educação tem uma força maior, talvez elas consigam sair, mas talvez não. Mas a ideia é que todas as políticas vão tentar sair do teto, porque todo mundo sabe o impacto de tu ter 7 anos de um Estado que se reduz mesmo com a pandemia, mesmo com toda a crise social, econômica, o aumento das desigualdades no Brasil, o Estado cada vez mais se reduz. E é por isso que a gente tenta trazer sempre esse olhar dos direitos, para mostrar que, sim, precisamos ter uma política mais ampla, né? De direcionar o arcabouço fiscal e as regras fiscais como um todo. Qual é o modelo de desenvolvimento que a gente quer? Qual é a garantia de direitos humanos que a gente quer? Acho que esse é o recado fundamental que mostra a importância desse debate. Também é importante colocar, né, a todas as políticas que estão sendo prometidas, né, por exemplo, a retomada, o desmantelamento do SUAS, a retomada do Sistema Único de Assistência Social, as políticas ambientais de retomada da fiscalização, a retomada da assistência e da demarcação de terras indígenas, tudo isso precisa de recursos, gente. Tudo isso a gente vai ter que lutar por recursos e a gente vai ter que lutar dentro desse arcabouço, dentro das leis orçamentárias, entendendo, né, um pouco as dificuldades que esse arcabouço traz. E a gente vai, ao longo, né, da exposição, já foram ótimas falas, vamos ter mais, mas é importante sinalizar que com essa diminuição para 70% da arrecadação, qual é a regra? Né? A regra é que, a partir da arrecadação, a gente pode ter um aumento de até 70% da despesa comparado com a arrecadação, enquanto a saúde e a educação, com o fim do teto, vão voltar àquela relação com a receita de 100%.
isso leva a um possível cenário de desmantelamento ainda maior das políticas de garantia de direitos, porque saúde e educação vão cada vez mais pegar os recursos que estão dentro do teto. E isso também nos preocupa, isso também é uma coisa que já foi, né, adiantada pelo governo, como sim, ainda que talvez a solução seja acabar com a vinculação de saúde e educação, né, que seria pior ainda, né? Então, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar como a lógica, a princípio, ela teria que ser o contrário. Primeiro, a gente entender o financiamento, quais são as necessidades de financiamento para as políticas sociais, e depois entender como que a política fiscal vai se colocar a serviço disso. Isso para garantir a nossa Constituição e também para garantir os tratados de direitos humanos que o Brasil assina nacionalmente e internacionalmente também. Bom, estou aqui, acho que é isso. Vamos ter um ótimo momento aí, muitas falas, e agradecer esse momento, entender que estou aqui representando uma parte da sociedade que precisa entender o arcabouço fiscal e precisa entender se esse é o melhor caminho, né? E isso não pode ser uma discussão limitada a economistas, limitada a pequenas salas, isso sim tem que ser uma discussão pública, porque isso é a base do que a gente vai conseguir fazer em termos de políticas sociais e ambientais daqui para frente. Muito obrigada.